Pense comigo, nós ingerimos líquidos e depois eliminamos na urina. O nosso corpo precisa fazer um controle fino desse processo. Imagine só se você eliminasse mais líquido do que você ingere. Com o tempo, você ficaria sem líquido dentro do seu corpo. Ou então, se você eliminasse menos líquido do que ingere, contando que o seu corpo tem um espaço limitado, com o tempo aumentaria muito a pressão por causa de tanto volume. E é isso que nós veremos no vídeo de hoje, como o nosso corpo mantém a pressão arterial pelo controle do volume de líquido dentro do nosso corpo, por meio do nosso querido sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, se você quiser entender esse processo, eu recomendo que você busque um café e fique comigo até o final do vídeo. Antes de começar a falar de sistema renina, angiotensina e etc., nós precisamos entender um pouco sobre o funcionamento da pressão arterial. E o nosso corpo controla a pressão arterial por meio de dois mecanismos. Um mecanismo que funciona a curto prazo e outro a longo prazo. O mecanismo a curto prazo é mantido principalmente pelo sistema nervoso. Um exemplo: quando você fica muito tempo deitado e levanta rápido, imediatamente a sua pressão cai, e o sistema nervoso simpático vai contrair os seus vasos e aumentar o seu débito cardíaco, para que a pressão se mantenha. Se o seu sistema nervoso simpático se atrasar um pouquinho, você tem aquela tontura, a famosa hipotensão postural. E nós temos o segundo mecanismo, que é o controle a longo prazo, que decorre da homeostasia dos líquidos corporais, decorrente do balanço entre a ingestão e a eliminação de líquidos. Quando ocorre o aumento do volume do sangue, ocorre o aumento também do retorno venoso, ou seja, aquele sangue que chega no coração. E pelo mecanismo de Frank-Starling, quanto maior o retorno venoso, maior o débito cardíaco. E a pressão arterial é igual ao débito cardíaco vezes a resistência arterial periférica. E então, se nós aumentamos o débito cardíaco, nós já temos um primeiro fator que vai aumentar a pressão arterial. Nessa figura, nós vemos que o aumento da pressão arterial tem um efeito no aumento do débito urinário, para tentar diminuir o volume sanguíneo e para restabelecer a pressão. Então, na sequência, nós temos, primeiro, a elevação do volume do líquido extracelular, a elevação do volume sanguíneo, o aumento da pressão de enchimento circulatório, aumento do retorno venoso e, consequentemente, aumento do débito cardíaco, que por si só já aumenta a pressão arterial e que também aumenta a resistência periférica total por meio da autorregulação dos vasos, que é uma resposta dos vasos ao estímulo de distensão causado pelo excesso de volume sanguíneo, o que causa uma contração dos vasos. Então, se nós lembrarmos da fórmula da pressão arterial, que é o débito cardíaco vezes a resistência arterial periférica, nós já temos aqui um aumento em dois fatores. Por fim, o aumento da pressão aumenta o débito urinário, que aí diminui a intensidade dessa cascata de eventos. Veja então que se nós tivermos o contrário, ou seja, uma diminuição do volume do líquido dentro do nosso corpo, nós teremos toda essa cascata de um modo inverso, resultando no aumento da pressão arterial. E agora nós veremos com detalhes o sistema renina-angiotensina-aldosterona. E se você não viu o nosso vídeo anterior sobre filtração glomerular, clique aqui e veja o vídeo, ou então clique aqui no link da descrição. Se você vê esse vídeo antes do sistema renina-angiotensina-aldosterona, eu acredito que você vai entender muito melhor essa aula. E também, se você está gostando do vídeo até aqui e ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Mas vamos lá! O sistema renina-angiotensina-aldosterona ocorre em resposta à diminuição da pressão arterial, para que a pressão arterial possa subir novamente. E nós veremos agora a sequência desse mecanismo. Quando a pressão arterial sistêmica diminui, a pressão renal também diminui. E lá nas células granulares do aparelho justaglomerular, essas células vão clivar a prorenina em renina,
E aí nós já temos a nossa primeira substância. A renina catalisa a conversão do angiotensinogênio, que é uma proteína inativa sintetizada no fígado e liberada na circulação sistêmica. A renina, então, transforma o angiotensinogênio em angiotensina 1, e nós temos aí nossa segunda substância. Só que a angiotensina 1 por si só não faz muita coisa. Ela precisa ser convertida em angiotensina 2, e isso ocorre pela enzima conversora de angiotensina, a famosa ECA. Isso ocorre principalmente nos pulmões, mas também nós temos ECA no endotélio de todos os vasos do nosso corpo. A angiotensina 2 é um potente vasoconstritor, ou seja, aumento na resistência vascular periférica é igual a aumento na pressão arterial. E a angiotensina 2 também age nos rins, aumentando a reabsorção de sódio e a osmolaridade sanguínea, fazendo com que ocorra um estímulo da sede. Com o aumento da sede, nós vamos ingerir mais líquidos e também a angiotensina 2 vai agir sobre o hipotálamo para liberar o ADH, hormônio antidiurético, que vai diminuir a nossa diurese. Ou seja, nós vamos aumentar a ingestão de líquido e diminuir a diurese. Então, apenas seguindo a lógica, todos esses fatores estão aumentando a pressão arterial. A angiotensina 2 também atua nas células da zona glomerulosa do córtex da suprarrenal, estimulando a secreção de aldosterona, nosso terceiro composto. E a aldosterona, assim como a angiotensina 2, vai proporcionar reabsorção de sódio dentro dos glomérulos dos rins, aumentando também a osmolaridade e estimulando a sede. Ou seja, todo esse sistema renina, angiotensina, aldosterona atua para diminuir a diurese e aumentar a reabsorção de sódio, que vai aumentar o líquido dentro do nosso corpo e aumentar a pressão arterial. A indústria farmacêutica começou a utilizar alguns tipos de remédios que você já deve ter ouvido, que são os inibidores do ECA, ou seja, eles inibem a enzima conversora de angiotensina. Então, nós não temos a conversão da angiotensina 1 para a angiotensina 2. Então, nós bloqueamos toda aquela cascata, tanto da vasoconstrição, porque a angiotensina 2 é um potente vasoconstritor, como também a reabsorção de sódio, estímulo da sede e aumento do volume de líquido dentro do nosso corpo. Ou seja, um remédio que inibe a ECA diminui a pressão arterial. Nós só não podemos achar que o sistema renina-angiotensina-aldosterona é um vilão, que sempre vai elevar a nossa pressão além do normal e que todo mundo tem que tomar um inibidor de ECA para baixar a pressão. O sistema renina-angiotensina-aldosterona ele tem a sua função de controlar a pressão arterial. Imagine que uma pessoa sofre uma hemorragia e perde muito volume sanguíneo. É o sistema renina-angiotensina-aldosterona que vai restabelecer a pressão. Se uma pessoa possuir esse mecanismo bloqueado, ela vai ter uma dificuldade em recuperar a pressão arterial, mantendo uma pressão baixa após a hemorragia. Você gostou do vídeo e quer aprender mais? Então se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, que assim vocês me ajudam a continuar gravando o vídeo. Deixe o seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!